Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos da Bandeirantes, estamos de volta, graças a Deus, depois de apresentar o Esporte Debate das 17 às 19, tivemos aí a Voz do Brasil e agora retomamos com o nosso Concentração Bandeirantes, 21h30, Londrina e Guarani, na longínqua 21h30, de novo, Londrina e Guarani, partida essa que a TV Bandeirantes também vai mostrar com o Batista, CH e Tigrão, e aqui na Rádio Bandeirantes a narração de Leandro Borges, o moço de Piracicaba. A nossa equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci. Tem a Cidinha Marques na parte de sorteios e promoções. Cidinha Uesco Marques conosco. E também o nosso Vinícius Abarca na produção. Bom, é o seguinte, estamos acompanhando aqui, tá intervalo. Gente, que chuva é essa lá em Mirassol? Que chuva em Mirassol, cara! Mas que chuva em Mirassol! E nos acréscimos do primeiro tempo, Gabriel marca para o Mirassol. Mirassol 1, Sport 0. E nesse momento aumenta a responsabilidade do Guarani, porque o Mirassol momentaneamente ultrapassa o Guarani. O Mirassol tendo para 57 pontos, sexto colocado. O Guarani tem 55, né? Então o Vitória líder com 65. Em segundo, o Atlético Goianiense com 60, já jogou. Foi na quarta-feira 2-2 lá em Goiânia com o Novo Horizontino. Então Vitória 65, repetindo, o Atlético Goiás tem 60, já jogou. O Sport vai perdendo, congela nos 59. Sport 59. Em quarto, o Novo Horizontino, que já jogou 57. Em quinto, Criciúma, 57. Em sexto, Mirassol, 57. Em sétimo, Juventude, 57. Oitavo, Guarani, 55. Mas, senhor Edu, e se o Guarani ganhar do Londrina? O Guarani vai a 58. Se ganhar, vai a 58. E ficaria aqui, olha, ficaria na quarta colocação. Porém, o Juventude também joga 21h30. Juventude e Ituano. O Guarani só dormiria momentaneamente G4 se o Juventude não vencer o Ituano. Se o Guarani ganhar e o Juventude não vencer o Ituano, aí o Guarani dorme. Ele vai para 58. Então ele dorme na quarta colocação. E aguarda o jogo do Criciúma, né? O jogo do Criciúma, para saber a sua real situação. O Criciúma joga, se não me engano, o Criciúma joga só na segunda ou terça. Joga terça. E aí o Guarani tem que aguardar até terça-feira para saber Criciúma e ABC. O ABC que já está rebaixado. Então, quer dizer, teoricamente deve dar Criciúma. Bom, então é essa situação, tá? Essa situação de momento. O que me chama a atenção, o Sport, por exemplo, deu uma acalmada. O Sport fez uma bela campanha, uma bela arrancada. Começou com jogos atrasados, estava envolvido aí com o final de Copa Nordeste e tal.
E o Sport, dos últimos 5 jogos, só ganhou uma. Dos últimos 5, não estou contando essa momentaneamente aí contra o Mirassol. Mas o Sport, dos últimos 5 jogos, só ganhou uma. O Wagner Love tá jogando? Wagner Love tá jogando. Dos últimos 15 jogos, 15, ele só fez um gol. Que foi na Ponte, naquele 3x3 lá em Recife, tava 3x0 Ponte. E o gol dele foi no final do primeiro tempo, foi sem querer. Foi sem querer. E deixa eu ver aqui como tá jogando aqui a equipe do Sport. Denis no gol, ex-Ponte, não foi culpado no gol. Foi uma ligação direta, né? E no momento que o Mirassol fez o gol, agora o gol do Gabriel, foi um lançamento. E aí o Gabriel disputa com o Zé Roberto. Falhou a zaga do Sport, viu? Conseguiu de cabeça o Zé Roberto de cabeça conseguiu enfiar a bola pro Gabriel e ele se antecipou ao Denis, né? Encobriu o Denis bateu roupa, não teve culpa, não. Tentou sair. E foi do momento que eu vi, tava assistindo faz 20 minutos, tava assistindo o jogo aqui. É o momento de mais chuva ainda. O pessoal tá voltando os times agora. Me parece que a chuva parou. E a drenagem boa lá em Mirassol. Mas eu tô um negócio, né, gente? Reta final, olha, é tudo jogo muito mais disputado, é jogo nervoso, é mais cartão amarelo, é mais expulsão, é época de chuva. Você vê que coisa incrível? O que é uma campanha? Como que ela tem que ser bem sólida? O Sport começou a ser atrasado, foi indo, foi ganhando. Graças ao que ele fez aí, principalmente no primeiro turno. Deu uma baixada agora, você vê, problema. Eu já falei aqui. Pernambuco quer urgente um representante no Brasileirão, porque o Santa Cruz disputou a Série D de dado, não passou da primeira fase. A Série D de dado, última divisão do Brasileiro, foram 8 grupos de 8 equipes. É turno e retorno dentro do mesmo grupo, e o Santa Cruz, 4 se classificavam. De 8, 4 se classificaram. O Santa Cruz terminou em 6º. E tem aí o Náutico está disputando a Série C, não conseguiu se classificar entre os 8. O Náutico, na última rodada, jogava com o São Bernardo, contratou Bruno Pivetti como técnico, e aí o Náutico em casa perdia 2-1, empatou no final 2-2, mas ficou de fora. São Bernardo classificou, mas no fim acabou não subindo o São Bernardo. Enfim, o Náutico não foi para a segunda fase. Então o Náutico na Série C. O Santa Cruz, a Série D de dado não é posição fixa, é baseado no campeonato estadual, então no caso pernambucano. E o Santa Cruz já tem presença garantida na Série D de dado, graças ao que fez no pernambucano desse ano. Então, o que acontece? Acontece que vai para a Série D. Agora, para o Santa Cruz retomar, vai ser difícil, viu? O Santa Cruz ir para C, depois ir para B. Então, o Sport é o que há. É o que há, mas não ganha, né? Tá com problema aí. E a torcida tá na bronca com o Wagner Love, outro dele perdeu um pênalti. Olha o Mirassol descendo aí. Atenção, segundo gol do Mirassol. Com 49 segundos, aqui é o Chico, hein? 49 segundos do segundo tempo. Jogada de fundo, cruzamento. E cruzamento para pequena área, rasteira, goleiro já abatido. Eu acho que foi o Chico que deu uma empurrada, vou confirmar aqui. Olha lá a jogada lá. Tem a jogada bem executada, faz o giro, faz 1-2, entra na área, vai para de fundo, cruza, o goleiro não tem como pegar. E no segundo pau, o Mirassol toca para fazer 2-0. Quem diria, hein? Mirassol do professor Mozart. E um orçamento, assim, até apertado, mas consegue aí o Mirassol, que fez uma campanha relativa no Campeonato Paulista, mas nos últimos anos o Mirassol foi Chico mesmo, Chico Kim marcando, tá? Então, é o seguinte, vamos lá, vamos à classificação aqui. Eu falei aqui, Vitória em primeiro, 65, vai jogar. Em segundo, o Atlético de Goiás, 60, já jogou 2-2 com o Novo Horizontino. Em terceiro, Sport vai perdendo 59. Em quarto, Novo Horizontino, 57. Em quinto, Criciúma, 57. Em sexto, Mirassol, 57. Em sétimo, Juventude, 57. Oitavo, Guarani, com 55.
E repetindo, se o Guarani vencer, vai a 58, mas depende do resultado do Juventude, que também joga 21h30, Juventude é Ituano. Se o Juventude vencer, o Guarani não consegue entrar no G4, tá? E o Juventude não tem mais o Nenê, né, cara? Não tem mais o Nenê. Cadê o Nenê? Teve uma contusão grave no joelho, o Nenê tá com 42 anos, mas na minha humilde opinião, acho que a melhor meia da Série B. Melhor meia da Série B, deixa eu ver aqui, Nenê do Juventude. Deixa eu ver aqui, se não me engano ele fez recentemente aniversário, viu? Fez recentemente aniversário, eu acho que são 42. Ele fez aniversário 19 de julho, 42 anos. E ele fez 28 jogos pelo Juventude. Estava no Vasco, né? Foi esse ano. Desse ano, do Vasco para o Juventude, 28 jogos. E o Juventude também vem bobeando. O Juventude também tem um retrospecto interessante de alguns empates aqui, viu? Deixa eu ver aqui o Juventude. Empatou com o Vitória 0x0, sei que foi bom, né? Empatou em Salvador com o Vitória 0x0, empatou 2x2 em casa com Londrina. Com Londrina ainda perdia, hein? Empatou no bafo. Depois 2x2 com o Sport lá, esse jogo eu acompanhei. O Sport da Juventude fez 1x0, o Sport empatou, depois o Wagner Love perdeu um pênalti, aí o Juventude fez 2x1, muita chuva também. E aí o Sport empatou 2x2 e no final foi anulado um gol do Sport muito duvidoso. Muito duvidoso. 1x1 com o Tombense. Deixa eu ver aqui. Meus amigos. 1, 2, 3, 4. O Juventude veio de 4 empates. 4 empates. Também não consegue progredir. Mas é que quando o Carpini assumiu o Juventude, foi uma reação espetacular. Vitória. Estava na zona de rebaixamento. Quando o Carpini assumiu o Juventude. E com sucessivas vitórias conseguiu aí dar essa bela alavancada. Agora 4h34 do segundo tempo, Mirassol 2, Sport 0. Bom, e esse Guarani, hein? Esse Guarani para hoje, o Vladimir Catarino já está comigo aqui. Vladimir Catarino chegando. Você pegou muita chuva hoje, Catarino? Um abraço, boa noite, seja bem-vindo. Catarino! Tem que apertar o botão, não? Já tá apertado, né? Tá no ar? Tá no ar. Tudo bem, Edu? Boa noite. Melhor agora, meu amigo. Você tá bem? Eu não tô aparecendo, né? Aqui eu não apareço, mas não tem problema. Boa noite, Edu. Boa noite, amigo ligado no Concentração aí da Bandeirantes. Não peguei tanta chuva, não. Agora já diminuiu bastante, né, a chuva. Mas realmente choveu bastante, né? Além da chuva, o vento muito forte trouxe bastante contratempo aqui na região, mas felizmente chegamos bem aqui a Bandeirantes, na expectativa, né, do Guarani, nessa talvez última cartada na briga pelo acesso, né? Acho que se o Guarani não venceu o Londrina hoje, praticamente descarta toda e qualquer possibilidade de briga pelo acesso. São 4 partidas em que o Guarani não vence, 3 jogos sem marcar gols. O Guarani deu uma caída importante nesta reta final de campeonato, mas hoje tem essa oportunidade de jogar contra o Londrina, fora de casa. Londrina aí tá lutando desesperadamente contra o rebaixamento, o fantasma do rebaixamento tá também rondando a equipe do Londrina. É a oportunidade que o Guarani tem, né? Uma vitória hoje recoloca o Guarani na briga pelo acesso à Série A. Edu. Vamos dar uma faturada? Estamos a quase que chuva, Catarino, lá em Mirassol. Olha o campo, como é que ficou o gramado. Olha, rapaz. E prejudica o time do Sport, né? Que é um time leve, né? Um time de toque de bola. Aliás, você estava falando há pouco com muita propriedade. Que queda de rendimento do Sport, hein? O Sport com das folhas salariais mais caras desta Série B, um time de muita tradição, fazendo uma excelente campanha, mas deu uma queda muito grande aí nesse segundo turno e tá correndo risco. Claro, ainda tem uma boa pontuação, tá no G4, mas essa derrota, aliada a outros resultados, pode fazer o Sport ficar ainda mais pressionado para a reta final, Edu. Deixa eu ver quem que o Sport tem pela frente. O Sport tem... Depois, em casa, um concorrente direto, o Atlético Goianiense. Olha que jogo, cara. Sport e Atlético. Praticamente define um acesso, provavelmente, né? Quem vencer aí. Depois o Sport pega o Vitória em Salvador. Olha o que o Sport tá fazendo, cara. O Sport tá dando azar. Tá dando sopa pro azar, cara. E na última rodada, Sport e Sampaio Correia. Vou repetir. O Sport recebe o Atlético Goianiense. Depois vai a Salvador pegar o Vitória.
Entende-se que supostamente o Vitória já tenha subido, mas vai querer o título. E outra rivalidade, né? Tem muita rivalidade no Nordeste lá entre o Sport e o Vitória. E o Vitória não vai deixar barato, né? Ah, não vai. O Vitória também... Ó, cara, tá difícil, hein? Os que estão nos 4 estão derrapando. Nas últimas rodadas você pega aí a maioria Vitória deles... menos, né? O Vitória derrapa menos, né? Derrapa menos, é o time mais regular aí dessa parte de Foi cima. Foi o que mais venceu no campeonato, né? Então. O Vitória, ele empatou com o Juventude 0x0 lá em Salvador, o último. Ganhou, verdade. Ganhou do Sampaio Correia 1x0, ganhou do Guarani 2x0. Perdeu pro Criciúma e Criciúma. Ganhou do Tombense e tá dentro. É o que menos derrapa desse G4. O Vitória é o que menos derrapa. Mas os demais, o próprio Atlético Goianiense apenas empatou com o Novo Horizontino, né? Confusão lá no final da partida também. Ou seja... Realmente deve ficar para as últimas rodadas aí essa definição do acesso. Menos do Vitória, talvez, mas das outras 3 vagas, a briga vai ser até o final, viu, Edu? Eu vou ler de novo depois, eu fiz isso no Esporte em Debate, a súmula do jogo do Atlético Goianiense com o Novo Horizontino 2x1, não sei se você acompanhou 2x2. Sim, acompanhei. A confusão lá, né? O pênalti que o Ronaldo bateu, então, o que é aquilo, displicente, rapaz né? do céu. Tudo bem que ele é um dos melhores cobradores de pênalti do Brasil, mas numa ocasião como essa, fecha o olho e mete essa patada na bola, né, Edu? Tem que fazer o gol, independente de qualquer coisa. Era uma vitória que deixaria o Novo Horizontino, além de subir na classificação, tiraria pontos de um concorrente direto, né? Então deu bobeira aí o Ronaldo nessa cobrança de pênalti, perdeu o que seria a oportunidade da vitória do Novo Horizontino. O goleiro acabou defendendo, também chamou Ronaldo, goleiro do Atlético. Foi 54 segundo tempo, pênalti pro Novo Horizontino, tava 2x2. E o Ronaldo do Novo Horizontino bateu muito mal. Ele recuou pro goleiro. E o goleiro que tinha feito o pênalti se redimiu, mas ficou muito revoltado, tem muita confusão. Bom, a gente volta já. Segura, Catarino, toma seu cafezinho. Agora, estamos acompanhando, hein? 9 do segundo tempo, Mirassol 2, Sport 0. Você está na Bandeirantes em Concentração. Aqui é o Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Em São Paulo, União Brasil trabalha com o prefeito Ricardo Nunes e juntos recuperamos o potencial de investimentos da cidade. Com as contas em dia, estamos trabalhando no combate à fome e à desigualdade. São Paulo é a cidade que não para. Hoje, vemos obras de drenagens e cuidados com a zeladoria por toda a parte. União Brasil sabe que São Paulo está enfrentando os seus problemas e vai resolver. Feliz! União Brasil. Força e equilíbrio. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Solidariedade 77 ficou mais forte. Juntamos as forças do PROS e do Solidariedade e agora somos um só partido. O que nos une é a luta por mais empregos, oportunidades e justiça social. O que nos une é o compromisso de defender aqueles que mais precisam. Vamos seguir formando novas lideranças e capacitando nossos filiados. Porque quando o povo mais precisa, o Solidariedade chega junto para fazer a diferença. E junto com você, vamos chegar ainda mais longe. Feliz é o Solidariedade? O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Aqui é o deputado Kim Kataguiri. São Paulo está abandonada, principalmente para o crime. Por isso, fizemos um projeto que aumenta a pena de furto e roubo para mandar vagabundo para a cadeia.
Com a gente, é tolerância zero com o crime. Além disso, destinamos 5 milhões para desenvolver a vacina contra o crack e acabar de vez com a Cracolândia. Meu nome é Kim Kataguiri e se você também se cansou de pagar imposto, não receber nada em troca e ainda ser assaltado, feliz a União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Concentração. Olha, um abraço aqui para o Carlinhos, lá de Itápolis. Obrigado, viu, Carlinhos? Mandou um WhatsApp pra gente aqui. Vai ser 3-1 Guarani. Tá na audiência, muito obrigado. Vamos, Bugre, hoje sempre Guarani. Abraços para você também, grande Carlinhos. Participe sempre. Olha, é o seguinte, eu falava com o Catarino, já informações do Guarani, se bem que não saiu escalação ainda, bochicho, alterações, não vence há quatro partidas, pega o Londrina pode ser rebaixado agora. Por exemplo, se o Guarani vencer e a Ponte ganhar do Avaí, aí estará decretada o rebaixamento do Londrina. E a gente falava do jogo da última quarta-feira lá em Goiânia. Atlético e Novo Horizontino foi 2-2, o Rômulo fez 1-0 para o Novo Horizontino, 16 minutos do primeiro tempo, a 24 Luiz Fernando empatou para o Atlético, o Rômulo aos 42 do primeiro tempo, 2-1 Novo Horizontino. Aí veio o intervalo, o segundo tempo começou e muita chuva lá, hein? Muita chuva em Goiânia. E aí teve uma falta lateral, o Novo Horizontino acabou empatando. Chama Alex. Esse cara fez gol na Ponte, Alex. Lembra o zagueiro, né? Número 4. Número 4. Ele empatou 2-2. Comecinho no segundo tempo. Depois, Catarino, você que se acompanhou, você me corrija, por favor. Aí o Atlético chutou 2 na trave. Começou a apertar, apertou. Aí o Novo Horizontino deu uma escapada, também perdeu um gol. Um cruzamento na pequena área, chegou atrasadinho, não sei quem. Mas aí foi. E o jogo tava morno, mais morno. Lutava, não saía nada. Novo Horizontino retrancado e tal. Uma bola completamente despretensiosa. O volante do Atlético furou, foi parar na ponta a bola por causa do Horizontino. O cara do Horizontino entrou na área, driblou, entrou pelo bico da grande área, passou, só que ele adiantou muito a bola. E o goleiro do Atlético, também chamado Ronaldo, saiu e quis proteger com o ombro, deu um tranco assim com o ombro e tal. Enfim, o juizão parou, colocou o dedo no ouvido e tal. O VAR chamou. O juizão olhou, viu, pênalti para o Novo Horizontino. Tá com 54, vai... E aí então Ronaldo na cobrança. E na hora da marcação do pênalti, muito objeto foi arremessado. Porque lá no Antônio Ascioli, o gol fica próximo do alambrado ali. E a torcida do Atlético revoltada. 12 mil, maior público do Antônio Ascioli até agora nessa Série B. E o Ronaldo, será que ele quis fazer a passada da bola? Não sei se era para dar mais uma passada ainda. Ele bateu na bola, né? Ele bateu na bola, a bola bateu nele. Foi uma coisa horrorosa. Ele escapou, bateu. E o goleiro do Atlético, ele antes do Ronaldo tocar na bola, ele pegou, já tinha se agachado. Ficou com um joelho no gramado, outro joelho levantado e tirou com os pés a bola. E a zaga aliviou para escanteio, cobrou escanteio e o goleiro acabou defendendo. E quase dá confusão, Catarino, porque o juiz mandou... Não, deixa eu ver o que o VAR tá dizendo, você vai ter que voltar se não teve invasão. Já pensou se volta? Nossa senhora. Bom, vamos aqui o que tá na súmula. Na súmula do árbitro, tá? De Atlético e Novo Horizontino 2-2. Porque o último jogo do Guarani é lá. E o Atlético pode perder aí o mando ou portões fechados. Diz aqui o árbitro. Foi arremessado no campo de jogo após a marcação de um tiro penal a favor da equipe do Grêmio Novo Horizontino, o pênalti que ele marcou, vários copos de plásticos contendo líquido amarelo, vindo da direção onde se encontravam os torcedores do Atlético, não sendo possível identificar os autores do ato e nem a quantidade de copos. Será que é refrigerante de laranja esse líquido amarelo? Acho que é, né? Mas tava quente também. Tava quente. Ficou fora da geladeira muito tempo. Tem aspecto espumoso. Então, tem espuma também? Tem espuma, então foi para análise. Após o término da partida, o senhor José Carlos Faleiro Gonçalves Júnior, que é fisiologista do Atlético, identificado pelo senhor Júnior Mortosa, que é o supervisor de futebol da equipe do Atlético, invadiu o campo de jogo. É que ele perguntou quem é esse cara, e quem identificou o tal de Júnior Mortosa, não, é o fisiologista. Então o fisiologista invadiu o campo de jogo, vindo em minha direção,
e desferindo contra mim um esbarrão, acertando a parte frontal do seu tórax contra as minhas costas. Tomou um tranco pelas costas, vai. Alguns segundos após esse ato, o mesmo volta em minha direção, desferindo-me um empurrão com as mãos em meu peito, me desequilibrando e dizendo os seguintes xingamentos, 2 pontos. Seu ladrão, filho, nananana. Você tentou nos roubar, mas não conseguiu. Seu safado, vagabundo, fecha aspas. Informa ainda que após esse ato, o mesmo se evadiu do local em direção ao vestiário do Atlético. Faço constar que me senti ofendido em minha honra e dignidade. Informo que foi registrado um boletim de ocorrência. Catarina, pode sobrar, né? Em pode condições sobrar. normais, em outras situações, nós já vimos times perderem, né, mandos de campo ou portões fechados por condições menores, né, por problemas menores. Então, claro, tudo vai depender, né, se o STJD vai levar em questão também o fato de estarmos no final do campeonato, jogos decisivos pela frente, mas na letra fria da lei tem que ter alguma punição para o time do Atlético, porque colocou em risco a integridade física do trio de arbitragem, né, Edu? E outra, você sabe que no jurídico do futebol tem a procuradoria também. A procuradoria pode oferecer denúncia. Exato, né? Eu tenho a impressão que toda a súmula passa pela procuradoria, né? A própria comissão de arbitragem pode levar em consideração. Eu tenho a impressão que dificilmente, pode até ser que não dê em nada, mas é passível de julgamento, viu? Também acredito, sim. Porque não vai passar, não sei, pode ser porque como foi objeto, porque senão a gente fica sem referência. Como que não vai ir a julgamento? Como é que não? Quer dizer, fica por isso mesmo? Vira bagunça, né? Senão vira bagunça. É o dirigente, é o fisiologista do Atlético Goianiense. Ele pode, esse cara vai pegar um gancho terrível. Sem dúvida, porque foi até identificado, né? E mesmo porque tem que ter um julgamento para punir o cara, né? Você não pode simplesmente... Mas esse caso com certeza vai. E o Guarani tem interesse nisso aí, porque, de repente... Pode ser até que até lá o Atlético já subiu, pode ser, mas... Enfim, mas o Guarani pode precisar do resultado. Tem chão ainda. Bom, Catarina, vamos falar um pouquinho do Guarani? Vamos lá. Eu sei que não saiu a escalação. O jogo é 21h30. Faltam 3 minutos para 1h do jogo. É normalmente 1 hora antes que sai. 1h, 55 minutos, mais ou menos. Essa é a média em que o Guarani divulga a escalação. Tá, então mas a gente já sabe, por exemplo, que o Pegorari tá fora, né? Vai cumprir suspensão automática. Lucão também não joga. Outro que está suspenso, o Douglas Borges vai pro gol, enquanto que o Alvarinho deve ser o companheiro de zaga ali do Alan Santos, né? E fica a dúvida para as outras mudanças, só que táticas, né? Feitas pelo técnico Berto Louser. Bruninho deve voltar, ficou de fora da última partida. Derek também deve ser titular. Ou seja, algumas dúvidas que tem o técnico do Guarani, daqui a pouco elas serão dirimidas quando a escalação oficial for divulgada, Edu. O Guarani não vence há 4 jogos, Não vence há 4 jogos, né? Inclusive nessa sequência foi que ele perdeu aí a sua posição no G4, né? E também não marca gols há 3 partidas, ou seja, um jejum que o Guarani não gostaria de estar passando, principalmente nesta reta final do campeonato, né? E olha, eu falo pra você, Catarino, tem umas coisas aqui, deixa eu falar uma coisa pra você, lá em Mirassol teve um lance no finalzinho, o Mirassol perdeu um gol de cabeça incrível. Tudo bem, agora ele tomou gol do Botafogo aos 45h30, gol do Toró, time muito nervoso, enfim. Chance teve com o Bruno José, até que o goleiro rebateu, chutou no travessão. Contra o Vila Nova, você já pensou se o Pablo Tomás não faz aquele gol nos acréscimos? Como é que não estaria a situação do Guarani? Foi 1-1. Você já pensou se não vira contra o Novo Horizontino? O gol do João Vitor de virada 36 segundo tempo? Tem tudo isso, né? Lá no primeiro turno, né? O próprio jogo contra o Londrina foi um jogo complicado, né? Cascudo. O time venceu por 2-1, mas foi na base do sufoco. Aquela pancada que o Regis levou na cabeça, o corte lá, ele foi pro hospital, depois o pênalti marcado, o gol do Bruno Mendes, ou seja, alguns jogos em que o Guarani perdeu pontos preciosos que estão fazendo falta agora, né, Edu? Olha, estamos acompanhando 21, agora 22, segundo tempo para Mirassol 2, Sport 0. E o Douglas Borges, o goleirão aí, de onde que veio o Douglas Borges mesmo? Botafogo. Botafogo do Rio. Exato, Botafogo do Rio. Botafogo do Rio, Douglas Borges. Aliás, eu acho que foi contra o Avaí. A estreia dele, eu anotei aqui. Não, foi lá em Natal com o ABC.
Guarani ganhou 1-0 lá em Natal. Jogou ele entrou Douglas no lugar Borges. do Pegorari, né? Ele entrou antes, um jogo que o Pegorari se machucou e o Douglas Borges acabou entrando. Acho que a primeira participação dele, se eu não estou enganado, foi entrando no decorrer do jogo, não sendo escalado como titular. Você tem tudo anotado aí, com certeza vai satisfazer os nossos anseios duvidosos. Não, mas é o seguinte, eu vou colocar aqui no site do José Ricardo Mariolani. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui o site do Mariolani, que eu digitei errado aqui. Você sabe que a internet poiduzão, a hora que eu vou digitar, cara, cai. Não ajuda, né, Edu? Ah, não é possível. Deixa eu ver. Guarani Futebol Clube, resultados e fichas técnicas. Eu quero o site do José Ricardo Mariolani. Tá aqui, já cliquei. Vamos lá, jogadores. Qual é o nome do goleiro? Douglas Borges. Diz aqui que são 4 jogos. Sim, todos o Guarani. Nenhum deles o Guarani perdeu. Não, o jogo de estreia dele, 19 de julho, foi lá em Natal. ABC 0, Guarani 1. Então, mas ele começou como titular esse jogo? Ele começou como titular. Deixa eu ver aqui, 19 de julho. Deixa eu pegar os jogos do Guarani aqui. Ah, tem razão, Edu. Teve um jogo que o Pegorari machucou, mas o Álvaro foi quem entrou, né? O Álvaro foi quem entrou, não foi o Douglas Borges. Então a dúvida era essa. Teve uma partida assim em que o Pegorari acabou se machucando no decorrer da partida, né? E naquela ocasião foi o Álvaro quem entrou no lugar dele. Então, os jogos do goleiro Douglas Borges, ABC 0, Guarani 1. Ele atuou no jogo Guarani 1, Atlético Goianiense 0. Ele atuou lá contra o Avaí, até ele falhou. O Avaí fez 1-0, ele foi sair errado, mas o Guarani virou. Avaí 1, Guarani 2. E ele atuou em Guarani 3, Tombense 0 aqui no Brinco. Então, 4 jogos, 4 vitórias. Tem o menino Douglas Borges, goleiro. Ele não é muito de trabalhar com o pé, não, né? Mais simplório, né? É goleiro à moda antiga, né, Edu? A moda antiga. É goleiro à moda antiga. Os goleiros atuais, a nova geração de goleiros que tem essa facilidade maior em jogar com os pés, mas agora é uma realidade, né? O futebol tá assim, todo goleiro tem que saber jogar com os pés. Se bem que tem um detalhe, hoje quem sabe e faz muito bem esse papel é valorizado, né? Os treinadores, agora gente pegou a febre, ô Catarina, é febre, cara, todo mundo quer tocar dentro da área. Gente, o que é isso? Agora com chuva, pergunto pra você, você vai ficar tocando na área? Você pode ver que esse jogão aí, que a gente tá vendo Mirassol e Sport, não tem esse negócio de ficar tocando, não é? A área tá tudo cheia de poça. Então, tem que ir na moda antiga. A bola não corre, né? Não corre. E outra coisa também, seu Catarina, essa bola azul eu não aguento mais, hein? Que coisa estúpida que é essa bola azul. Em casa, que aqui não tem um baita de um telão, mas na minha casa eu tô vendo assim, fica longe, você não consegue ver o lance. E no estádio é pior, viu, Edu? No estádio, na iluminação, dependendo do estádio, como iluminação não tão legal, não é o caso do Brinco de Ouro, por exemplo, mas atrapalha bastante essa bola azul. Mas quem que inventou a bola azul, Catarina? Patrocínio, né? O patrocinador que acabou determinando e colocando como interesse comercial que a bola fosse azul, a CBF acatou e todo mundo utiliza a bola azul. Bom, é o seguinte... Eu vou descer, Edu, daqui a pouco eu já te chamo com a escalação, tá ok? Ah, é? Você vai dar uma descidinha? Tá bom, vamos dar uma faturada então? Posso descer? Mas o resto do pessoal, será que avisou que o jogo é concentração é 20 horas? Sim, tá todo mundo sabendo, né? O que é isso? O que aconteceu com o Zorzinho? Meu Deus do céu. O Zorzinho fez algum esquema. Hoje, para ele não ir pra TV... É algum esquema. Tem esquema. O Zorzinho é danado. O Greg Zorzinho é danado. Pra ele não ir pra TV, rapaz. Olha, a TV Bandeirantes vai mostrar o jogo do Guarani, hein? O Batista, CH e Tigrão. Na TV, não sei que hora que começa só, mas vai transmitir. E aqui na Rádio Bandeirantes é Leandro Boles que narra. E amanhã, o jogo da Ponte, a TV Bandeirantes também mostra Batista, CH e o Tigrão. A TV mostra o jogo da Ponte, tá? E amanhã quem narra aqui na Rádio Bandeirantes é Roger Williams, faturando daqui a pouco a escalação do Bugre, porque é o seguinte, ó, a gente sabe que o goleiro é o Douglas Borges, a gente sabe que o Ivan Vaurinho vai ser o companheiro do Alan Santos, o zagueirão, por quê? Porque o Lucão foi expulso contra o último jogo agora,
contra o Botafogo. Então, Alan Santos e Alvarinho vai ser a dupla de zagueiro. O resto pode ter mudança. O Matheus Bueno pode ficar de fora, pode entrar o Lucas Araújo. O Bruno José tá com um probleminha no pé, pode ser que comece no banco. Entre Pablo Tomás, entra Gustavo França, o Derek ou o Bruno Mendes. O João Vitor também será que começa jogando? O que aconteceu com o João Vitor, Catarina? Teve um probleminha com a torcida? Teve um tumulto lá, né, no final do jogo em que o Guarani acabou perdendo para o Botafogo. Ânimos mais exaltados, discussão aí do João Vitor com torcedores. E é claro, né, é uma situação que complica porque... não dá pra discutir com o torcedor, né, Edu? O jogador não pode discutir com o torcedor, tem que ouvir as críticas, baixar a cabeça e descer pro vestiário. Acabou tendo esse clima de animosidade aí entre o João Vitor e a torcida não, um grupo pequeno de torcedores do Guarani. Olha, a gente tem a sequência daqui a pouco do Concentração, 20h35, estamos acompanhando, agora 27 segundo tempo, Mirassol 2, Sport 0, daqui a pouco a sequência do Concentração, daqui a pouco a escalação do Bugre, até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Quando o assunto é defender a mulher, o Solidariedade chega junto. É do Solidariedade a ação no STF que garantiu a licença maternidade a partir da alta hospitalar. Também é do Solidariedade quem criou a lei de distribuição gratuita de absorvente. Seguimos apresentando soluções para proteger as mulheres e combater a violência doméstica. Na luta por igualdade, dignidade e respeito, o Solidariedade chega junto. Para que você chegue cada vez mais longe. Feliz ao Solidariedade. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na tela da Band+. Aqui é o Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Em São Paulo, União Brasil trabalha com o prefeito Ricardo Nunes e juntos recuperamos o potencial de investimentos da cidade. Com as contas em dia, estamos trabalhando no combate à fome e à desigualdade. São Paulo é a cidade que não para. Hoje, vemos obras de drenagens e cuidados com a zeladoria por toda a parte. União Brasil sabe que São Paulo está enfrentando os seus problemas e vai resolver. Feliz! União Brasil. Força e equilíbrio. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. De segunda a sexta, o Acontece com Gustavo Gimenez é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos. Tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Concentração. Agora 31, segundo tempo, o Sport reclama de pênalti, mas não deu não, mandou seguir. E aí teve um escanteio cobrado, Mirassol 2, Sport 0. Agora 31, segundo tempo, Sport vai se complicando, tá caindo, tá no G4, mas tá caindo. Deixa eu ver aqui, nesse momento, deixa eu ver, o Sport pode perder posições. O Sport é terceiro colocado, com 59, o Novo Horizontino tem 57, já jogou. O Criciúma pode passar o Sport.
O Mirassol com a vitória vai a 57, Juventude pode perder sim. Pode perder duas. Pode sair do G4 o Sport, porque se o Criciúma ganha, se o Juventude ganha, ultrapassa o Sport cairia para a 5ª colocação. Olha que prejuízo, cara. O Sport, pela campanha que fez até então, em determinado momento, nadou de braçada e tal, artilheiro do campeonato, até então, não é mais, tá aí Wagner Love, secou tudo. Wagner Love, dos últimos 15 jogos, só marcou um, repito, situação complicada. O Guarani, nesse momento, é o 8º colocado com 55. O Mirassol ultrapassa o Guarani momentaneamente, mas o Bugre vai jogar. É o 8º colocado com 55. Saiu. E digo mais, hein? Saiu a escalação do Guarani. O que acontece? Se não ganhar hoje, bicho, aí eu não acredito. Tem que ganhar. Porque aí, se não ganhar hoje, aí vai ficar mais 2 na frente dele, que o Juventude tá na frente, o Novo Horizontino na frente. É complicado, né? É complicado. E o Mirassol também já fica na frente. Vamos lá, saiu o Bugre, maestro Gabriel Ribeiro. Vem aí o Bugre. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Guarani escalado, Edu Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes, com mudanças, né? Mais mudanças até do que a gente esperava. Por exemplo, Bruno José tá fora, está no banco de reservas. A equipe do Guarani está escalada com Douglas Borges, é o goleiro 31. 13 na lateral direita, Diogo Matheus. Dupla de zaga com 12, Alan Santos, e com a 14, o argentino Ivan Alvarinho. Na esquerda, Mike é o meia dúzia. Meio campo para 5, Matheus Barbosa. Com a 18, Matheus Bueno, 27 para Bruninho. E no ataque, Gustavo França, 33, 11, Derek, 19, João Victor. Repetindo o time titular do Guarani, Douglas Borges, 31, 13 para Diogo Matheus, 12, Alan Santos, 14, Ivan Alvarinho, meia dúzia, Mike, 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno, 27, Bruninho, 33, Gustavo França, 11 para o Derek, 19, João Victor. No banco, o técnico Humberto Louser terá Álvaro, 22, Pablo Tomás, 7, o Bruno Mendes, 9, Bruno José, 17, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, Lucas Adel, 26, Bernardo, 28, Isaac, 29, Kaique, 36, Iago Teles, 37. Edu. Isso, obrigado, Gabriel. Eu tô vendo aqui o reserva aqui. Tá, então no banco tá o Bruno José, Bruno Mendes, deixa eu ver o que mais aqui. Cadê o Regis? Tá no banco? Cadê o Regis? Não tá no banco, Edu. Não tá não, Edu. O Regis não foi? Regis não foi. Aliás, hoje nós demos uma notícia aqui de que o contrato dele vai até dezembro, né? E é passível de renovação não, mas é até dezembro. Ele vem emprestado pelo Curitiba. Inclusive, até então, diz a lenda que parte dos salários é o Curitiba que paga. Naquela transação com o lateral esquerdo lá, né? Qual é o nome do lateral, Gleger? Jamerson. Isso. Grande Gleger, já. Muito bem, então vamos lá. Repita o Guarani com banco e tudo e vamos para o Londrina, meu caro Vladimir Catarino, por gentileza. O Guarani ou Londrina, Edu? O Guarani, repetindo. Guarani. E vamos pro Londrina. Ah, legal, já vamos emendar então. Isso. Guarani de Douglas Borges, 31, 13 para o Diogo Matheus, 12 Alan Santos, 14 Ivan Alvarinho, meia dúzia Mike, 5 Matheus Barbosa, 18 Matheus Bueno, 27 Bruninho, 33 Gustavo França, 11 Derek, 19 João Victor. No banco, Álvaro, 22. Pablo Tomás, 7, Bruno Mendes, 9, Bruno José, 17, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, Lucas Adel, 26, Bernardo, 28, Isaac, 29,
Kaique 36, Iago Teles 37, esse é o Guarani. Já o time do Londrina, escalado pelo Roberto Fonseca, com Neneca 1, Lucas Mendes 2, Gabriel 4, o Salomão meia dúzia, João Paulo tem a 5, Rodrigo 8, William Bárbio 9, Ariel 10, Iago Dias 11, repeteco do Londrina de Neneca 1, Lucas Mendes 2, Rafael Vaz 22, Gabriel 4, Salomão meia dúzia, João Paulo 5, Rodrigo 8, Ariel 10, Paulinho Mocelin 7, o Iago Dias tem a 11, o William Bárbio 9. No banco, o time do Londrina vai ter Saulo 12, Guilherme Lacerda 3, Garratti 13, Marcos Pedro 14, Igor França 15, Luan Freitas 16, Peu 17, Zé Vitor 18, Brandão 19, Vitor Hugo 20, Fabrício 21 e Jonas 23. Edu. Vamos para a arbitragem. O alagoano Denis da Silva Ribeiro Serafim, ele que apita o jogo de hoje, vai ser auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz, pelo Esdras Mariano de Lima Albuquerque e o árbitro de vídeo é Rodrigo Carvalhais de Miranda. Seja muito bem-vindo ao Concentração Bandeirantes. Daqui a pouco o Boris dá uma palhinha também, ele que vai narrar aqui Londrina e Guarani, mas o nosso comentarista hoje, hein? Comigo, hein? Comigo, hoje e amanhã. É por isso que choveu pra Chuchu e vai chover. Gleger Zorzin analisa a escalação. Fala, Gleger. Fala, Zorzin. Um abraço. Tudo bem, né, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Que prazer, que privilégio estar com você aqui na transmissão desse jogo importante, Edu. Né? Um abraço pra você. Eu tô aqui na fazenda da JD, viu, Edu? Aqui... eu vi que tinha... né? Você percebeu, né? Na escala eu falei, tem algum rolo. É rolo de Zorzinho. Pô, o cara perder 2 TV é rolo. Eu conheço a peça. Mas tudo bem. Edu, eu precisava vir aqui resolver uns problemas particulares. Estamos aqui, um abraço para todo mundo. Para você, né, um privilégio estar com você aqui no Concentração. Eu que agradeço. O que é isso? O Edu, é o seguinte, ó. Bom, primeiro é o seguinte, olha, o Douglas Borges está substituindo o Pegorari, né, que está suspenso, não pode jogar. Mas o Douglas, ele tem feito bons jogos, né, Edu? Ele entrou aí, deu conta do recado. Sim. Eu acho que no gol tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? O Guarani tem 2 bons goleiros, o Pegorari, claro, é o titular absoluto, e o Douglas Borges tá substituindo. E todas as vezes que o Douglas foi acionado, foi muito bem. Foi bem, tranquilo, tal. É um goleiro experiente, né? Já tem aí 32 anos, né, Edu? Agora, depois você me corrija se eu estiver errado. Mas o Douglas tá tudo certo. E aí, ele vem com uma mudança. Claro, o Ivan Alvarinho no lugar dos zagueiros, porque não tinha outra opção. E nós falávamos isso durante toda a semana. O Ivan Alvarinho provavelmente substituiria o Lucão, que foi expulso. Aí depois o Valber acabou se contundindo. Tá fora o Valber e o Lucão. E aí vem o Ivan Alvarinho, que é um volante, né? Mas que todas as vezes acionado como zagueiro, não decepcionou não, viu, Edu? Vai lá, vai cumprir. Inclusive, quando o Valber machucou na última partida, quem entrou foi o Ivan Alvarinho. Então, contra o Botafogo, né? E aí eu acho que acerta o Humberto. Agora, tem um detalhe, claro que também uma boa notícia para o torcedor bugrino, o retorno do Bruninho, né? Ao sistema ali de armação, de articulação do time. O Bruninho está de volta. Me espanta o Regis não estar nem no banco, hein? Depois o Catarino vai trazer alguma informação aí, mas nem no banco está o Regis, hein? Não sei não, viu, Edu? Mas tudo bem. Tá lá o Bruninho, que é o titular da posição. Inclusive, Edu, o Humberto Louser, ele descobriu um jeito desse Guarani jogar com o Bruninho jogando ali por dentro, à frente dos 2 Matheus, o Bueno e o Barbosa. O Bruninho, que é um cara de articulação, cara de velocidade, que era atacante e tal, de repente o Humberto descobre ele ali e as coisas acontecem positivamente. Então, tá voltando o Bruninho, boa notícia pro torcedor bugrino. E na frente, cara, tá aparecendo aí o Gustavo França, né, ao lado do João Vitor e também do Derek, que volta a ser titular. Olha, Edu, eu respeito demais o Bruno Mendes, mas pelo jeito que o Guarani joga, pelo jeito de jogar do Guarani, o Derek se encaixa melhor, né? O Humberto Louser nas últimas 2 partidas
experimentou ali o Bruno Mendes, mas a gente percebe, não é porque o Bruno, mas o Bruno Mendes não tá legal. Não é nada disso. É que o estilo de jogo do Guarani pede um jogador como o dele, que é um jogador de movimentação. O Bruno Mendes é aquele jogador fixo, aquele camisa 9, né? Que fica ali entre os zagueiros, dando trabalho. E o Derek não. O Derek é um jogador que flutua, que vai para um lado, que vai para o outro. Então, pelo estilo de jogo do Guarani, pede-se um jogador como o Derek. Então, tá escalado aí, recebe mais uma oportunidade. Agora, o Gustavo França o Batista falou durante toda a semana, né? Pode pintar o Gustavo França, né? Pode receber uma oportunidade. Bom, tá ok. Tomara que dê tudo certo, tomara que o Gustavo França faça um bom jogo, mas eu, por exemplo, não teria tirado o Bruno José. Eu acho que o Bruno José é um cara experiente, é um cara acostumado com decisão, porque hoje esse jogo por Guarani é uma decisão. O Guarani, qualquer outro resultado que não seja a vitória é ruim, porque a gente tá vendo aí, você estava passando aí, Edu, né? Pelos resultados da Série B, o Guarani precisa ganhar o jogo. Sim. Ganha o jogo e vê como é que vai. Ganhamos o jogo, beleza. Como é que ficou aí? E aí, né, vai faltar 3 rodadas e dá para o Guarani ainda sonhar com o acesso. Ficou difícil? Claro que ficou. Perdeu para o Botafogo jogando em casa, vai enfrentar o Londrina agora, mas independente de qualquer coisa, o resultado positivo para o Guarani hoje, a vitória, eu estou dizendo aqui, 3 pontos, é de suma importância para o Guarani, para as pretensões, para tentar buscar uma das vagas. Então, tá tudo certo. Mas vou escalar o Gustavo França, jogador de velocidade, jogador que joga pelo lado e tal, mas eu não tiraria o Bruno José. Mas aí é a opção do treinador, e eu respeito muito o Humberto Loser, acho que ele entende muito de futebol, e para mim, Edu, vou esperar a bola rolar, para depois nós estarmos aqui juntos na transmissão, né? Uma transmissão maravilhosa aqui na Rádio Bandeirantes, para a gente analisar se fez certo ou não o Humberto Lose. Mas de começo, repito, Edu, não tiraria o Bruno José. 43, segundo tempo, Mirassol 2, Sport 0, e dependendo dos resultados, o Sport pode sair do G4. Ou então o Catarino, chamando o Catarino... Isso, só para corroborar aí o brilhante comentário inicial do nosso querido Gleger, não é bem uma opção técnica essa saída do Bruno José, né? Ele não tá 100%, aliás, já vem sentindo há algum tempo, e vai aí pro sacrifício, iria pro sacrifício se fosse pro jogo, né? Então, até por isso, a saída do Bruno José não é por questão técnica, mas sim por contusão do Bruno José, viu, Edu? Já o Boris que vai narrar, dá uma palhinha aqui na Bandeirantes. O intervalo rápido, hein? Já estamos faturando, que fica bem à vontade na abertura, aquela coisa toda. Bastidores fervendo. Teve bastidor aqui, nos bastidores, uma longa negociação para dar uma faturada, para deixar a jornada mais leve, tá? O cara Você pensa o que é esses caras de Piracicaba, hein? Despertinho, tudo esperto. Agora, vamos lá, 20h52, eu volto já. Você está na Bandeirantes em Concentração. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. O Solidariedade 77 ficou mais forte. Juntamos as forças do PROS e do Solidariedade e agora somos um só partido. O que nos une é a luta por mais empregos, oportunidades e justiça social. O que nos une é o compromisso de defender aqueles que mais precisam. Vamos seguir formando novas lideranças e capacitando nossos filiados. Porque quando o povo mais precisa, o Solidariedade chega junto para fazer a diferença. E junto com você, vamos chegar ainda mais longe. Feliz é Solidariedade? Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1
entre os mecânicos do Brasil. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Concentração. Pode reparar como sai gol no final na Série B. Eu falo isso todo dia. É impressionante. A cada rodada, vários no finalzinho, hein? Gol do Sport em Mirassol. Gol de Wanderson. Bola viajando. Um terreno molhado, encharcado, tem o primeiro toquito, aí o Wanderson deu um rabo de arraia lá, colocou a bola pra dentro, o Sport tá descendo, hein? Dentro da área, limpou, saiu da área, tá apertado, deu um giro, volta lá pra esquerda, vai cruzar, faz 1-2, cruzamento da área, não deu certo, poça d'água, levantou, tentou de bicicleta, salva a zaga! Sabe o que acontece, ô Boris? É frustração de cara do plantão. Que isso? O cara quer ser Foi narrador. foi sensacional. Eu quero pegar teu lugar, viu, Boris? Imagina. Eu quero pegar teu lugar. Olha, você seria melhor uma do que honra, você. é um prazer. Não é uma honra você ser o meu plantão, seria uma honra para mim ser o seu plantão, Edu Pinheiro. O que aconteceu? Aliás, o seguinte, tem um integrante da equipe aqui que tá bravo com Gleger Zorzin, segundo ele deu uma tigrada no ar, é isso? Deu, como é que chama a cidade lá? É difícil falar. Ah, Araruoca? não. Tigrão, deu uma tigrada aí ou não? Ô Edu. Olha a defesa que ele fez, Tigrão. A defesa que o Muralha fez. Edu, Oi. Pede pra galera aí que tá acompanhando aí pelo YouTube, dá uma olhadinha no traje do Tigrão. Dá uma olhada pra você ver, olha. Terno, o penteado dele. O Tigrão é sensacional. Não. Tigrão, vou falar pra você, tô aqui na fazenda da JG com o Irtão, Serjão, Zé Bala. O Zé Bala é seu fã, Tigrão. Sabe por quê ou não? Adoro uma Jamel. Jamel, você quer me derrubar, pô? Jamel, pô. Eu vou falar pra você que eu fiz com aquela Jamel lá. Fala aí. Tá na coleção, mas quando você tá cortão com essa galera toda aí, na verdade, o Edu passa pra você, mas eu sei que você sempre teve vontade de tigrar. Hoje você se realizou, cara. Eu saí de Valinhos, tinha área alagada, eu consegui passar pelo alagamento. Eu tive que esperar descongestionar, aí eu peguei a estrada, aí eu entrei na Bandeirantes, aí eu fui descarregar o carro, tirar o blazer, tirar a agenda, tirar a caneta, tirar a garrafinha d'água. E você não terminava, velho. Cumprimentei todo mundo, já dei uma passada de rastelo aqui no pelo, tirei foto com o Gil Kleber aqui para fazer um teste aí da nova mídia, né, das redes sociais da Bandeirantes, e você não terminava, velho. O que aconteceu aí? Tá faltando água no laguinho? Não, sabe o que é, Tigrão? É que você é um mestre, é um cara que merece todo... Pô, tá louco. Então, assim, eu tenho que seguir os passos de mestre Tigrão. Você concorda ou não, Edu? Tem que seguir os passos da fera. Convivência, da fera Tigrão, exatamente. Convivência. E hoje vai estar Tigrão e CH na transmissão da TV Band, né? Que o ouvinte que tiver aí
quer acompanhar o jogo lá na TV Bandeirantes, vai estar passando lá, Batista na narração, Tigrão e CH nos comentários. E aí eu falei, hoje é meu momento, hoje é minha hora, é hoje que eu vou tigrar, Edu. O que vocês não estão sabendo, viu, Boles? Gleger, Catarina tá aqui também nesse estúdio maravilhoso aqui, essa estrutura que a Bandeirantes montou para a gente fazer esse tipo de transmissão, né? É um estúdio multimídia. E o que vocês não estão sabendo é que hoje o teto da padoca quase que caiu na cabeça do velho do Rio. Eu falo que você ser apertado, hein? Já foi, Batista chamou. Edu, foi pra cá, o Tigrão, vem pra cá. Se você me permite, Boles, se você me permite, chama o Tigrão de novo. Tigrão, aí. volta aqui, Tigrão. Aí. Tá aqui, ó, voltou. Tigrão, fala pra mim aí, qual o conceito da segunda-feira? Ah, ótimo! Esses caras falam tudo por código, é triste, viu? Não dá pra entender nada, acompanhar Edu. esses caras, viu? Não dá pra entender nada. Ó, o Muralha fez quase que o Sport empatou, agora tá com 52 acréscimos, Mirassol 2, Sport 1. E aí, amigo Boles, como é que estamos? Tudo bem, Edu. Olha, primeiro que a encomenda chegou e veio na hora correta, na hora exata. Sabe aquela história? Você se programa, faz toda a logística, mas em um determinado local tá cheio, outro não tá mais funcionando. Então a gente recorre aos amigos e estamos por aqui. Não, mas o que é isso? É um prazer. Isso é muito importante, salutar. Edu, é jogo de vida ou morte pros dois, né? Porque eu tava vendo aqui, você pode até me corrigir se eu estiver enganado, o Londrina, em caso de derrota, pode ser rebaixado nesta rodada, né? É, se a Ponte vencer amanhã... E o Sampaio também, porque ele pode chegar a 36 o no máximo. Sampaio, isso, Então, Londrina, situação muito difícil. Aliás, gente, falta o quê? Faltam depois 3 rodadas, ninguém subiu. 9 pontos. Matematicamente, o Vitória, se vencer, sobe, né, Boris? O Londrina tá numa situação bastante complicada desde o início, né? São 4 jogos sem vencer. Tava conversando aqui com o Vladimir. É a pior defesa do campeonato. 53 gols sofridos o Londrina. Então, é uma campanha muito ruim. Tá tentando reagir, mas é difícil, sabe que é difícil. E em contrapartida, o Guarani, né, Edu? Pra mim, desses 4 jogos aí que o Guarani acabou não vencendo, o crucial foi o primeiro, porque o Guarani estava embalado naquele momento, né? E pega o Vila Nova com a possibilidade concreta de vitória, mas aí esbarra no gramado encharcado, muita chuva, um dilúvio em Campinas naquele sábado, e o Guarani consegue apenas 1 ponto. Deixou de somar 2 pontos naquele momento diante do Vila Nova, que estava até distante do G4. Na última rodada ganhou, ainda segue vivo na briga. Claro que o resultado mais desastroso foi diante do Botafogo na última rodada. Não era nem para pensar em derrota, nem em empate, acabou sendo derrotado. Mas ainda tem a expectativa, tem a esperança, a matemática permite e hoje tem que ganhar. Porque vencendo hoje, o Guarani tem 2 jogos em casa. Contra o Criciúma, que ainda luta pelo G4, e contra o ABC, que já está rebaixado. E aí vai decidir tudo contra o Atlético Goianiense. Então este é o jogo de vida ou morte para o time do Guarani. Se quiser, evidentemente, é claro que o Bugre quer, que a nação bugrina quer, almeja o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo é esse, contra o Londrina, Edu. Olha, faltam 20 segundos para terminar lá em Mirassol. Dá uma acompanhada pra gente aqui, Boris. Olha lá, lateral, vamos lá. Aqui a gente já trocou. A gente tá aqui com o Zeca Camargo e a Glenda Kozlovski. Terminou. Opa, terminou onde, Edu? Termina. Mirassol 2, Sport 1. Olha o Mozart, ex-Guarani. Olha a vibração do Mozart. E foi lá no gramado abraçar os atletas. Pessoal de Mirassol, minha torcida não tem muito lá em Mirassol, né? Aquela velha história, será que vale a pena subir? Será que é bom a gente subir? E na última rodada, o Mirassol, nós transmitimos esse jogo na TV, foi contra o Ituano, né? O jogo foi ruim, paupérrimo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Mirassol ainda teve alguma coisa, o Ituano também. Olha só como são as coisas, né? Se o Mirassol tivesse vencido o Ituano, seriam mais 2 pontos. Nesse momento estaria muito melhor colocado, mas de qualquer forma tá na briga, né, Edu? Mas todos bobearam. Todo mundo, Guarani bobeou, Vitória, o Sport, gente, ele pode sair do G4, hein? Se o Criciúma ganhar, se o Juventude ganhar, o Criciúma tem 57, ultrapassa, tem 59 o Sport. E a pressão tá grande lá, né, Edu? Você viu a delegação quando embarcou para São Paulo, Wagner Love, a torcida, ele falou alguma besteira lá para a torcida não gostou, foi cobrar o time no aeroporto e agora com essa derrota a situação realmente fica complicada pro Sport, quem diria, né? Eu tava apontando algumas rodadas aí, Vitória e Sport como 2 times que conquistariam o acesso, mas o Sport deu uma derrapada gigantesca nas últimas rodadas.
E essa história aí do Regis não ir, hein, o meu caro Boris, Gleger Zorzin. Último jogo, o Bruninho não estava legal, o Regis começou contra o Botafogo. Vocês me corrijam, por favor. Aí é expulso o Lucão. Imediatamente, o Moser, ele tira o Regis para colocar o Valber para recompor a zaga. Agora passou um tempo, o Bruninho já está de volta e agora o Regis não seguiu. Agora, será que aconteceu alguma coisa no treinamento, né? Não vingou, né, Edu? A verdade é essa, havia uma expectativa muito grande nesta segunda passagem do Regis, como recorte daquela primeira e brilhante passagem do Regis, mas ele não conseguiu jogar. Eu me recordo que na primeira partida do Regis, nesse seu retorno, foi justamente na primeira rodada. O Regis entra no decorrer do jogo e faz uma excelente partida, faz até gol. Aliás, foi o único gol, né, que o Regis fez com a camisa do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B na estreia contra o Avaí. Exatamente, isso. Exatamente. Estávamos juntos, né, Gleger, nessa transmissão. E o Gleger ponderou, o Tigrão, o CH, os nossos comentaristas, em relação a essa situação do Regis. Ele teve muitas questões fora das quatro linhas e justamente contra o Londrina foi quando ele sofreu aquela contusão na cabeça, né? O zagueiro que hoje joga, o Salomão, que passou pelo Guarani lateral esquerdo, uma dividida de bola, um lance realmente para quem estava no estádio, para quem acompanhou pela TV, quando as travas da chuteira do Salomão acabam atingindo a cabeça do Regis, né? Naquele momento um desespero, felizmente nada mais grave com o Regis naquela ocasião, mas foi realmente um lance muito feio de ver, né? Seja pela TV ou quem estava no brinco, nós estávamos no brinco, foi exatamente a um turno que isso aconteceu. Ele não conseguiu jogar, né, Edu? Até nesse esquema do Humberto Loser, que é um futebol mais forte, um futebol de mais intensidade. O Loser chegou a dar oportunidades para o Regis, mas ele não conseguiu jogar. Então é uma passagem realmente para ser apagado o Regis nesse ano de 2023. Tem muita qualidade, é indiscutível isso, mas ele não conseguiu jogar nesta sua segunda passagem. É um pecado, né, Edu? É um pecado isso, porque o Regis é um grande jogador, né? É um cara de muita qualidade, mas aí é aquele negócio, né, Edu? Porque o treinador chega, dá oportunidade, né? E às vezes, na plataforma montada, aquilo que pensa o treinador, você vê que, por exemplo, o Bruninho era um cara que vinha jogando sempre aberto pelo lado, né? Fazendo um terceiro atacante pelo lado esquerdo ali, normalmente ele jogava ali, e de repente aparece o Bruninho por dentro. E não é só o Regis, hein? Tem o Regis, tem o Isaac, que também é um jogador de muita qualidade. Mas a gente tem aqui, o torcedor bugrino também, que concordar com o Humberto. Por quê? Porque o Regis não vive um bom momento, e é uma pena isso, porque é um baita no jogador, e o Isaac também. O Isaac que, né, teve poucas oportunidades, e me lembro, né, naquela arrancada do Guarani na Série B do ano passado, que era Regis e Isaac, os dois jogando ali juntos, por dentro. Então é um pecado realmente, e assim, claro, a gente precisa saber o que realmente aconteceu com o Regis, mas, por exemplo, na última partida, o Bruninho acabou sentindo, o Humberto Loser vem com o Regis de começo, e na expulsão do Lucão, o primeiro jogador que tira é o Regis. O Humberto tira o Regis e tenta organizar o time. Você imagina se o Regis fosse, né, aquele mesmo Regis que o torcedor bugrino conhece e queria vê-lo atuando com a camisa do Guarani, não teria saído de forma alguma. Então, realmente, é um problema. Não vou dizer problema, né? Porque a gente sabe, viu, Edu, que às vezes o jogador não está no momento legal, tem o extracampo também que influencia demais, às vezes, na atuação, no desempenho, né, do jogador, e isso acontece. Então, para mim, claro, eu fico muito chateado, porque eu gosto do futebol do Regis, esperava muito, não só eu, né? Bola estava falando agora, né? E todo o torcedor bugrino, que o Regis poderia estar ajudando demais a equipe do Guarani nesse momento. Um momento de decisão, um momento que o Guarani pode ganhar uma partida e chegar ao G4 e conquistar o acesso, que é o sonho da torcida bugrina, mas infelizmente, Edu, ele não consegue manter a mesma performance naquela primeira passagem, digamos assim, do Regis.
É isso aí, para encerrar... Pois não? A informação é que o Regis está com dores no joelho, viu? Por isso foi vetado pelo departamento médico. Então o departamento médico vetou a escalação do Regis, dores no joelho. A informação oficial sobre a ausência do Regis no jogo de hoje, Edu. E o Valber também acho que não volta mais, né? O Valber tá com problema, aliás, ele entrou e teve que sair contra o Botafogo também. Posterior. A posterior, demora. Imagens de Caxias aqui, não tá chovendo lá em Caxias, tem Juventude Ituano, 21h30, interessa demais também ao Guarani essa partida. Olha, para encerrar então é o seguinte, Douglas Borges, 33 anos, vai ser a quinta partida dele, até agora 4 jogos, 4 vitórias. E o goleiro do Londrina, quem que é o goleiro do Londrina? Quem? É filho do homem, né? Você vê que coisa? Olha que destino, meu caro Boris. De repente o Guarani pode rebaixar o Londrina do goleiro Neneca, filho do grande campeão de 78, o Neneca. E olha, esse menino tem 19 anos, hein? 19 anos. Ele nasceu em 2003, 27 de agosto de 2003. Depois de 25 anos, campeão brasileiro. 25 anos depois que o Neneca estava na decisão contra o Palmeiras, aqui nasceu o filho dele, que hoje é goleiro do Londrina. Tava bem o Neneca, hein? Tava bem. Neneca faleceu, se não me engano, foi em 2013. E concedeu. A última entrevista do Neneca foi pra gente aqui, foi comigo com o CH aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, já falei demais, ultrapassei o horário porque vem aí no finalzinho, Bugre escalado, Regis não foi, então Bruninho retornando, Gustavo França no lugar do Bruno José no banco, Derek começa, Bruno Mendes no banco, João Vitor garantido, a zaga Alan Santos e Alvarinho, o Mike mantido na lateral esquerda, vem aí, Londrina e Guarani com Boris e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes.
Obrigado. Com P de bola, P de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Estamos chegando para mais uma jornada esportiva. Reta final, reta decisiva do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Pontualmente, 21h15. A bola vai rolar daqui a 15 minutos, 9h30, daqui a 15 minutos e o bicho vai pegar porque é um duelo de opostos. De um lado Londrina na zona do rebaixamento, que pode ser rebaixado nesta rodada se não vencer o seu rival, e o rival desta noite é o Guarani, o bugrão campineiro que ainda sonha com o acesso. Mas para que isso ocorra, este sonho se transforme em realidade, o Guarani precisa vencer, não tem outra alternativa, precisa vencer o Londrina no Estádio do Café para se manter vivo na briga pelo acesso. E aqui na Bandeirantes, você já sabe, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no AM 1170 no FM, 85.7 para a região de Campinas, em 85.3 para a região de Ribeirão Preto e todos através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens da nossa equipe. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão. Você que está na nossa arquibancada virtual, palpitando, cornetando, comentando, registrando a sua participação, não esqueça, deixe o seu like na transmissão. Com o som ambiente do Estádio do Café, vamos juntos. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. A nova Light luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Vem construir com a Uensco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E a Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Bambam. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão na transmissão do jogo de hoje entre Londrina e Guarani. As últimas do Bugrão antes da bola começar a rolar no Estádio do Café. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande abraço. Boa noite, Vlad. Boa noite, Boles. Uma ótima noite para você, amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor bugrino Guarani, que pode estar tentando aí ganhar as últimas fichas nessa briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O time vem de 4 partidas sem vitória, 3 jogos sem marcar gols e até por isso se distanciou do G4. Para se reaproximar do grupo de cima, busca a vitória fora de casa contra o Londrina. Não terá Pegorari e Lucão, que estão suspensos, não terá Bruno José hoje no banco porque está machucado, e também Regis, que foi vetado pelo departamento médico. E o Londrina, como chega o Tubarão para este jogo decisivo, Vladimir? Sabe que está praticamente na UTI, né? Matematicamente ainda é possível, mas dentro de campo está cada vez mais complicado. Time comandado e dirigido aí pelo Roberto Fonseca vem na expectativa de vitória, quer vencer os últimos 4 jogos que restam e aí sim tentar olhar e secar os outros adversários para tentar ficar na Série B. Boles. Comentarista Bandeirantes para Londrina e Guarani, é o comentarista que já esteve lá dentro e conhece do rescate. É o olhar técnico da Rádio Bandeirantes, Gleger Zorzin, comenta Londrina e Guarani. Alô, alô, Gleger, um grande abraço para você, boa noite. Boa noite, Boles, um abraço para você, em especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante para o Guarani, né? Precisa ganhar o jogo, precisa vencer. Catarina estava falando agora, né? O Londrina, para mim, já é um dos times rebaixados. E o Guarani, mesmo jogando lá no Estádio do Café, em Londrina, o Guarani precisa da vitória, precisa dos 3 pontos. Tem aí alguns desfalques, né? O Lucão, o próprio Pegorari, né? O Regis, que também aí tá com problema. O Bruno José, que é titular e não reuniu condições de estar em campo, né? Tá aí o Gustavo França,
recebendo uma oportunidade. Agora, independente da escalação, o Guarani precisa impor uma intensidade de jogo, precisa mostrar, né, que está jogando uma partida para buscar o acesso, está jogando para entrar no G4, está jogando para competir na parte de cima da tabela e jogando, claro, com um dos times que, na minha opinião, já está praticamente rebaixado. Então, eu espero concentração, eu espero um time com muita intensidade e que o Guarani não cometa, Boles, os erros que cometeu nas últimas rodadas, que deixou escapar aí a grande chance de entrar no G4, Boles. É isso, já 9h30, a bola rola no Estádio do Café, tem Londrina e Guarani para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. E agora, o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro, um grande abraço, boa noite, Edu. Grande Boris, meu amigo, ala jovem Bandeirantes, uma honra ser o seu plantão, abraço a todos que nos acompanham, nosso muito obrigado. É a 35ª rodada, faltam 4, somando aos jogos, agora final de semana. Na quarta-feira foi a abertura lá em Goiânia com Atlético 2, Novo Horizontino 2, e no final Ronaldo do Novo Horizontino foi bater pênalti, uma vergonha, atrasou pro goleiro que chama Ronaldo também. O Ronaldo que fez o pênalti, o goleiro acabou se redimindo, 2-2, muita confusão, e o Atlético pode perder aí, ou vai ser julgado porque teve muita coisa arremessada no gramado, dirigente que agrediu o árbitro, e terminou há pouco lá em Mirassol 2, Sport 1, o Gabriel 1-0 Mirassol, muita chuva, hein? Final do primeiro tempo, o Gabriel 1-0 Mirassol, veio o segundo tempo com menos de 1 minuto, o segundo gol, Chico Kim, aí matou, né? Termina com e já faz 2-0. Aí nos acréscimos o Sport marcou com o Wanderson, mas foi tarde demais, se bem que o Muralha fez uma defesa espetacular, garantiu a vitória. Estaremos acompanhando o 20h30, Juventude e Ituano. E amanhã tem Ponte Avaí às 17, Botafogo e Ceará às 17, 19h30 Sampaio Correia e Tombense. Domingo, 18 horas, Vitória e Vila Nova. Só na terça termina a rodada com CRB, Chapecoense e Criciúma e ABC. Vitória líder 65, o Atlético de Goiás tem 60, em terceiro Sport continuando 59, em quarto Novo Horizontino 57, em quinto Criciúma 57, em sexto Mirassol 57, em sétimo Juventude vai jogar agora 57, o Guarani é o oitavo colocado com 55 e no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro e Lucas Pessoa. Sou a doutora Sandra Tadeu, vereadora de São Paulo. No União Brasil, trabalhamos pela saúde pública de qualidade e tenho uma grande notícia para as mulheres. Graças à nossa dedicação e apoio do prefeito Ricardo Nunes, conquistamos para a cidade a primeira unidade de saúde da mulher, em Itaquera, onde você, mulher, terá vários exames em um lugar só. Mulheres, filie-se à União Brasil. Aqui a mulher faz. União Brasil. Força e equilíbrio. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem para a Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadasерvas.com.br.
Olá, aqui é o Silvinho. Na região do Embu-Mirim, trabalhamos com o prefeito Ricardo Nunes. Tem obra para todo lado. Reformamos todas as UBS, urbanizamos diversas comunidades pelo programa de mananciais, com moradia, lazer, saneamento e pavimentação. Isso é qualidade de vida e dignidade. Isso é União Brasil. Feliz! Aqui é o deputado federal Alexandre Leite. Sua voz e sua participação são essenciais. Contamos com você. Venha se filiar à União Brasil. União Brasil. Força e equilíbrio. Sem perder tempo, direto e reto, ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. A bandeira do verde e branco tremula ainda mais forte em Londrina. O Guarani escalado com Douglas Borges 31, Diogo Matheus 13, Alan Santos 12, Alvarinho 14, Mike meia dúzia, Matheus Barbosa 5, Matheus Bueno 18, Bruninho 27, Gustavo França 33, Derek 11, João Victor 19. No banco, Humberto Louser manda Álvaro, Pablo Tomás, Bruno Mendes, Bruno José, Lucas Araújo, Wenderson, Lucas Adel, Bernardo, Isaac, Kaique e Iago Teles. O Londrina, treinado por Roberto Fonseca, que escala Neneca 1, Lucas Mendes 2, Gabriel 4, Rafael Vaz 22, Salomão meia dúzia, João Paulo 5, Rodrigo 8, Ariel 10, Paulinho Mocerim 7, William Barbio 9, Iago Dias 11. No banco, Saulo, Guilherme Lacerda, Garratti, Marcos Pedro, Igor França, Luan Freitas, Peu, Zé Vitor, Brandão, Vitor Hugo, Fabrício e Jonas. Arbitragem do jogo. Das Alagoas, vem Denis da Silva Ribeiro Serafim. Vai ser auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz, Esdras Mariano de Lima Albuquerque no VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Eu espero um Guarani mais intenso, eu espero um Guarani para cima do Londrina, né? A situação do Guarani hoje na tabela é o seguinte, tem que ganhar, tem que conquistar os 3 pontos. Tá enfrentando um time que para mim, na minha opinião, na minha modesta opinião, já está praticamente rebaixado, e o Guarani tem que, claro, buscar o seu sonho, que é o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo é duro, é difícil, tem que estar concentrado, tem algumas mudanças, né? Tem alguns desfalques importantes na defesa, no ataque também, no meio de campo. Tem a volta do Bruninho, que faz muito bem esse time do Guarani. Agora, Leandro Borges, eu espero que o Guarani consiga manter uma intensidade importante e consiga, claro, vencer o jogo. É isso que a torcida bugrina espera. Leandro Borges. É isso aí, tudo pronto, a bola vai rolar no Estádio do Café, vamos juntos, Londrina e Guarani, duelo de opostos. O Londrina não pode nem pensar em perder, porque pode ser rebaixado já nesta rodada. E o Bugrão também, só a vitória interessa para se manter vivo, em busca do sonho do acesso, em busca do acesso, para se manter com o sonho de conquistar o acesso. Vai rolar a bola em Londrina, Londrina com uniforme tradicional, a camisa alves celeste. Aquele azul um pouco mais claro, com detalhes em branco, a numeração preta, e do outro lado o Guarani todo de verde hoje, o Bugrão. Boa sorte para o time do Guarani nesta reta final, nesta reta decisiva. 4 jogos sem vencer, tá na hora de voltar a vencer, Bugrão. Tudo pronto, vai autorizar o alagoano Denis Serafim. A bola vai rolar no Estádio do Café, público muito pequeno, não é à toa, o Londrina faz uma péssima campanha. Tá praticamente rebaixado para a Série C, ainda tá respirando também, 4 jogos sem vencer, este é o Londrina. Encarando o Guarani, Londrina é o 19º com 27, apenas 6 vitórias. O Guarani é o 8º, 55, 15 vitórias. O árbitro vai autorizar o início do jogo, saída com o Londrina. Iago Dias do centro do gramado.
gramado. O árbitro vai autorizar. Tá olhando ali pro quarto árbitro, demora um pouquinho. Dá uma balançadinha ali. Faz mais um aquecimento. Tá esperando para apertar o botão do relógio. Tá esperando o horário, na verdade, né? Porque são 9h29, agora sim. Apita o árbitro! Tem bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes, Campinas, Bandeirantes, Ribeirão e através do YouTube. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque, é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É o Bugrão em campo, é jogo decisivo. Em Tambugrão, flechada neles. É o torcedor bugrino ainda acreditando no acesso e vem Bruninho para cobrança da falta, pega a mão na bola, tira de qualquer maneira a zaga do Londrina. Aliás, o Bruninho, uma chegada